Você está no meio de uma frase, e a pessoa na sua frente já decidiu. Já decidiu se vale a pena continuar ouvindo. Não porque sua ideia é ruim, não porque você não é inteligente, mas porque, alguns segundos antes, você emitiu um sinal que você nem sabia que estava emitindo. E esse sinal, muitas vezes, já inclina o julgamento. Antes da frase acabar, a maioria das pessoas acredita numa mentira reconfortante. Se minhas ideias forem boas, as pessoas vão prestar atenção. Faz sentido pensar assim. Parece justo, parece racional, mas nem sempre é assim que a mente humana funciona. Muitas vezes, o cérebro de quem te escuta não espera você terminar de falar para decidir se você merece atenção. Ele começa a decidir antes. E o que mais pesa nessa decisão não são suas palavras, são seus sinais. Pense na última vez que você sentiu que ninguém te levou a sério. Talvez numa reunião. Você levantou a mão, deu sua opinião. E, no meio da frase, sentiu. Os olhos ao redor já não estavam mais ali. Alguém checando o celular. Alguém olhando para o relógio. Alguém já pensando na próxima pauta. E você, sem entender o motivo, terminou de falar mesmo sabendo que ninguém mais estava escutando. Depois, sozinho, você tentou entender o que aconteceu. Talvez minha ideia não fosse boa o suficiente. Ou, talvez eu devesse ter explicado melhor. Essa costuma ser a primeira mentira que vale a pena abandonar. Porque em muitos casos, o conteúdo nunca chegou a ser avaliado de fato. Ele foi descartado antes, por um motivo que tem pouco a ver com inteligência. Existe um experimento famoso. Pesquisadores mostraram para um grupo de pessoas pequenos vídeos de professores dando aula. Apenas alguns segundos, sem som, nenhuma palavra. E pediram para os participantes avaliarem o quão competente cada professor parecia. O resultado foi estranho. As avaliações feitas em poucos segundos, sem ouvir nada, foram quase idênticas às avaliações de alunos que conviveram com esses professores durante um semestre inteiro. Alguns segundos, zero conteúdo. Mesma conclusão de meses de convivência. Como isso é possível? Psicólogos chamam esse fenômeno de thin slicing. A mente humana, em muitos contextos, forma julgamentos rápidos e surpreendentemente precisos, com base em fatias mínimas de comportamento, antes de qualquer análise consciente. Baseada em quê? Microexpressões, postura, hesitação, tom de voz. E existe um tipo de sinal que costuma pesar mais que os outros. A linguagem que você usa para se proteger. Acho que talvez seja só uma ideia, mas desculpa incomodar. Não sei se faz sentido, mas cada uma dessas frases parece educada, parece cuidadosa, mas quem escuta, na maioria das vezes, não interpreta assim. Interpreta como um pedido de permissão. E esse tipo de sinal costuma reduzir a atenção que sua fala recebe, mesmo antes do conteúdo ser avaliado. Não é só linguagem, é comportamento inteiro. Pedir desculpas antes de dar uma opinião. Rir da própria ideia depois de dizê-la. Terminar frases como se fossem perguntas. Recuar no instante em que alguém interrompe. Imagine duas pessoas na mesma sala, dizendo exatamente a mesma frase. Uma delas diz, olhando para baixo, terminando com a voz subindo no final, como se fosse uma pergunta. Eu acho que talvez devêssemos tentar isso. A outra olha para frente e diz, sem pressa, vamos tentar isso. Mesma ideia, mesma inteligência por trás. Mas com muita frequência, o cérebro de quem escuta já formou uma inclinação, antes de processar o conteúdo, sobre qual das duas vale mais a pena continuar ouvindo. Cada um desses sinais tende a comunicar a mesma coisa. Minha ideia provavelmente não vale o seu tempo. E o cérebro do outro lado, com frequência, acredita em você. E é justamente aqui que quase todo mundo se engana. Você acha que o problema é aprender a falar melhor, escolher palavras mais firmes, frases mais diretas, mas na maioria dos casos, nunca foi sobre isso. O problema começou muito antes da primeira palavra.
O problema raramente é timidez. Timidez costuma ser apenas o sintoma. O problema real é mais silencioso e mais difícil de admitir. Você está negociando o seu próprio valor, antes mesmo de abrir a boca, oferecendo desconto antes que alguém peça. E isso não é educação. É um pedido inconsciente de aprovação. Pense em quantas vezes você fez isso hoje. Suavizou uma opinião que era, na verdade, uma certeza. Pediu desculpas por ocupar um espaço que já era seu por direito. Diminuiu uma conquista só para não parecer arrogante. Concordou com algo que discordava, só para evitar o desconforto de discordar. Cada uma dessas escolhas parece pequena. Isolada, parece educação, parece humildade, parece gentileza, mas repetidas formam um padrão. E esse padrão costuma enviar a mesma mensagem, repetidamente, para as pessoas ao seu redor. Pode me ignorar, tudo bem. E muitas pessoas aceitam o convite. Elas não são cruéis por fazer isso. Estão apenas confiando no sinal que você mandou. O mais desconfortável é que isso raramente acontece porque você é fraco. Acontece porque, em algum momento, você aprendeu que pedir espaço parecia perigoso, que ocupar presença parecia arriscado, que era mais seguro recuar primeiro do que correr o risco de ser rejeitado depois. Só que essa proteção tem um preço, e o preço, com frequência, é ser sistematicamente ignorado. Isso não é sobre aprender técnicas de comunicação. Não é sobre decorar frases mais assertivas, porque se a raiz continuar a mesma, a nova frase tende a soar tão insegura quanto a antiga. O que muda não é o que você diz, é o que você para de fazer antes de dizer. Parar de pedir desculpas por existir no espaço. Parar de rir da própria opinião para amortecer a rejeição antes que ela aconteça. Parar de transformar afirmações em perguntas por medo do silêncio que vem depois. Isso não tem nada a ver com ser arrogante, nem com dominar uma sala. Enquanto você continuar pedindo permissão para existir, pessoas continuarão acreditando que você realmente precisa dela. Você não é ignorado por falta de inteligência. Você é ignorado por sinais que, muitas vezes, nunca soube que estava emitindo. A próxima vez que alguém interromper você, não culpe sua ideia. Pergunte qual sinal você enviou, antes da primeira palavra. Porque, talvez, ninguém tenha rejeitado o que você disse. Apenas acreditaram no que você comunicou sobre si mesmo.